Chegamos na nossa sexta aula de comunicação nas organizações. Eu sou a professora Margarete e nessa aula nós vamos trabalhar com os seguintes itens. Vejam lá: morfologia, sintaxe, ata e relatório. Esta aula final, ela foi elaborada com base nos 2 últimos capítulos do nosso livro base. Então, nós vamos trabalhar nesta aula 2 capítulos. É um conteúdo bastante denso, obviamente eu vou dar algumas indicações, né? Isso vai exigir um pouquinho mais de estudo e de cuidado por parte de vocês, mas eu prometo que vai ser uma aula bem interessante e bem proveitosa. Vamos ver morfologia e sintaxe. Meu Deus, o que vem ser isso, né? O que são esses palavrões? Então veja, a palavra, na palavra está contido o significado dela mesma. Então é bom olhar a palavra e fazer relações. Eu acho interessante, algumas pessoas falam para mim: nossa, no concurso perguntaram umas coisas que eu nunca vi, eu esqueci o que é, ai meu Deus. Então é simples, leia o que está escrito na palavra. Veja lá. Morfologia. Logia, a gente sabe, estudo. Morfo é forma. Morfologia é o estudo da forma. Para acompanhar melhor, eu quero que você acompanhe no slide o que nós vamos trabalhar especificamente. Morfologia, que estuda a forma, estuda a estrutura, a formação e as classes gramaticais das palavras. E depois nós vamos, estudar sintaxe. O que é isso? Ela estuda a organização dos termos na oração. Esses 2 itens, eles completam análises feitas em frases. Você já ouviu falar em análise sintática, análise morfológica. Então nós vamos ver hoje como que as palavras organizam-se dentro de uma frase, o que cada uma tem e qual é a base gramatical que ela vai nos dar para o seu uso mais constante e principalmente correto. Você tem ideia de quantas palavras mais ou menos há na língua portuguesa? Então vamos lá, vamos contar, vamos começar a contar as palavras. É claro que essa é uma função impossível, não dá para contar as palavras da língua primeiro, porque as palavras são vivas, algumas entram, algumas saem, elas modificam conforme o contexto, enfim, elas não são um número exato. Mas nós temos, através de contagem, dicionário, mais de 400 mil palavras no vocabulário. Desculpem, 400 milhões de palavras no nosso vocabulário da língua portuguesa. Uma pessoa normal, nível médio, conhece, agora sim, 5 mil palavras. Usa aproximadamente 1.500 palavras. Esses números, nenhum deles são exatos, é aproximado, porque tem muitas variações, depende da situação social, financeira, geográfica, enfim. Bom, mas eu quero trazer esses dados para vocês para dizer que essa enormidade de palavras que existem na língua portuguesa foram agrupadas conforme a sua função na frase. Olha que bacana! Todas as palavras da língua portuguesa, qualquer palavra que você imagina, encaixa-se em uma das categorias das classes gramaticais. Nós temos 10 classes gramaticais. Qualquer palavra que você pense, imagine, leia, veja, saiba ou até não saiba, cabe dentro de uma das 10 classes gramaticais. Vocês já estudaram isso na sua formação inicial, todo mundo já viu isso, isso é trabalhado, E isso, ele pode parecer até certo ponto desnecessário, porém, a gente precisa desses saberes para conhecer a organização das palavras na frase. Por exemplo, nós vamos ver nessa aula ainda, colocação pronominal. E para eu explicar a colocação, eu preciso que vocês conheçam alguns conceitos, algumas determinações. E é isso que nós vamos ver agora. Lá no nosso slide, vocês vão ver que as classes gramaticais estão divididas em 10. Então, eu quero falar rapidamente para vocês de cada uma dessas classes. Então, nós temos as classes das palavras. A primeira que eu quero falar são os substantivos. O que vem ser substantivo? Substantivo são as palavras que dão nome aos seres. Tudo que você olhar
né? Tudo que você vê, tudo que você pensar, há um nome. Pense uma coisa que não tenha nome. Você consegue pensar algo que não tenha nome? É difícil, porque qualquer coisa que você perceba, você tem que se referir a ele e você dá uma denominação. Você chama, aquela coisa, esse negócio. Uma mulher fica grávida, pensa-se um nome, bebê, feto, nenezinho, amorzinho. Tem que haver uma referência para aquilo. Eu quero dizer com isso que todas as coisas que nos rodeiam são denominadas por nós com uma palavra. Essa palavra é o substantivo. Nossa, prof, então o substantivo é a classe de palavras mais numerosa? Sem dúvida nenhuma. A classe de palavras que mais tem palavras são os substantivos, porque elas são os nomes de todas as coisas. Isso é fácil, isso é tranquilo, certo? Então, o substantivo é a classe da palavra que dá nome aos seres. Pense, olha ao seu redor, nomeie as coisas que estão aí. Então, você deve ter teto, paredes, porta, tijolo, madeira, prego, roupa, cabelo, olho, nariz, caneta, lápis, televisão, tela. Tá? Você pode dar um nome para qualquer coisa. Esses são os substantivos, certo? Eles têm aquelas classificações que você deve lembrar na escola, mas que não nos interessa muito agora, né? Simples, composto, primitivo, derivado, próprio, coletivo, mas isso a gente não vai ver agora. Bom, muito bem, voltando à nossa tela, nós vamos ver uma segunda classe de palavras que serão os artigos. Tá? Não existe uma ordem certa, né? Mas nós estamos vendo os artigos. Vejam lá, o que é artigo? Artigo é a classe de palavra que acompanha o substantivo. Olha que bacana! Eu tenho o substantivo, o nome, caneta. Caneta é o nome disso, é substantivo. A caneta. O a é a palavra que acompanha o substantivo. Aliás, o a, os as, uma, uns, uma, que são os artigos, só são usados na frente dos nomes. Tá? Será que essa palavra é substantivo? Eu posso usar um artigo na frente? Posso. Então é substantivo. Será que mesa é substantivo? A mesa. Posso usar? Sim. Então mesa mesa é substantivo porque eu posso usar um artigo na frente. Bom, substantivo e o artigo que se refere a ele. Vamos ver uma outra classe? Vamos lá. Vamos escolher os adjetivos. Eu tenho aqui o adjetivo. O que vem ser adjetivo? Adjetivo é aquela classe de palavras que vai dar qualidade ao nome. Nome, substantivo. Então, eu tenho o meu substantivo, caneta. Eu tenho um artigo na frente dele, a caneta. E agora eu vou ter uma qualidade dada a esse substantivo. Caneta branca, caneta bonita, caneta feia, caneta grande, caneta, né, suja, limpa, fedida, enfim. São as qualidades dadas. Lembrando que qualidade pode ser boa ou pode ser ruim, né? Não precisam ser só coisas boas. Uma outra coisa bem interessante para lembrar é que os adjetivos só vão existir se houver um substantivo a que se refira. Eu não consigo dar uma qualidade a algo que não existe. Que é um exemplo bacana disso é o seguinte, ó. Existem as cores, né? Existem. Eu vou dizer que, em relação às classes de palavras, não existem cores. Não existe azul, não existe amarelo, não existe verde. O que existem são coisas coloridas. Você não acha só o azul, você acha blusa azul, caneta azul, banco azul, caderno azul. Percebe que tem um substantivo para um adjetivo referir-se a ele? Né? Você não acha o amarelo. Você acha flor amarela, sol amarelo, blusa amarela, cadeira amarela. E professor, e o céu? Céu azul. Né? O sol? Sol amarelo. Então, as cores são um bom exemplo dos adjetivos que precisam de um substantivo para lhe dar suporte. Tá? O que acontece algumas vezes, por exemplo, é o filme A Bela e a Fera. Veja, a Bela. Bela é um adjetivo da qualidade. Porém, nesse caso, ele virou um nome. Então, neste caso, o adjetivo ele foi substantivado. Ele virou um nome. Pode acontecer isso? Pode.
sempre vou poder usar o artigo na frente do substantivo. Bela, a bela. Percebem? Vamos ver outra classe? Vamos lá. Então, nós vimos o substantivo, o artigo, o adjetivo. Vamos ver agora o numeral. Se o adjetivo dá qualidade, o numeral quantifica. Numerais são classes de palavras que quantificam os nomes, os substantivos. São os números, nós sabemos disso. Os números são divididos em cardinal, fracionário, multiplicativo, ordinal. 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, metade, dobro, triplo, enfim. Né? Os numerais também referem-se aos substantivos. Espera aí, prof, eu tenho o substantivo, nome, tenho o artigo que acompanha, tenho o adjetivo que dá qualidade e tenho o numeral que quantifica o substantivo. Vejam, as outras classes de palavras estão voltadas ao nome das palavras. É uma coisa assim até meio óbvia. Qual seria mais importante? Não dá para dizer qual palavra é mais importante, todas são importantes. Mas eu digo que qual estrutura melhor essas relações realmente é o substantivo. Eu tenho que ter a palavra, né, para fazer as devidas relações. Vamos ver uma outra classe de palavra. Olha que bacana aqui, ó. Eu tenho uma classe que traz no seu nome, ó. Pronome. Pré, que vem antes. Pronome, que vem antes do nome. Nome, substantivo. Então, o que são os pronomes? São aquelas classes de palavras que acompanham ou substituem o nome. Vocês lembram dos pronomes? Nós temos lá o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes oblíquos, lembram? Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Tem aquela relação. Os pronomes, ou ele acompanha o nome, minha caneta, ou substitui ela, tá? Então, mais uma vez, voltado para o substantivo, para o nome. Então, veja lá. Substantivo, nome, artigo, acompanha, adjetivo, qualifica, numeral, quantifica, pronome, ou acompanha ou substitui esse nome, tá? Não é difícil, não. Uma outra classe que nós vamos ver agora são os verbos. Vou fazer o verbo quadradinho. Por que quadradinho? Porque o verbo, ele já não tem uma relação direta ao substantivo. Ele não está referindo-se ao substantivo. O verbo faz com que os substantivos se articulem com outras palavras. Então, o verbo eu usaria como se fosse uma liga. Ele é que faz as ligas, as relações, tá? Então, eu diria que nós temos os substantivos e aquelas palavras que se referem a ele, e nós temos os verbos com algumas palavras que se referem a ele também. As pessoas ficam meio preocupadas com verbos porque na escola vocês viram aquele monte de nome, presente, pretérito, perfeito, pretérito mais que perfeito, presente, indicativo, subjuntivo, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Porém, gente, no uso do verbo, poucas as pessoas erram e poucas as pessoas usam dos nomes para acertar. Então, dificilmente eu vou falar assim, eu vou, vou é futuro do presente, tá? No uso você não precisa muito da denominação. Os verbos são as únicas palavras que a gente conjuga. Caneta é verbo? Posso falar assim, eu caneta, tu caneta, ele caneta? Não. Então, caneta não é verbo, caneta é substantivo, tá? Muito bem. Junto ao verbo, nós vamos ver uma outra classe chamada advérbio. Por que eu coloquei o advérbio? Porque no advérbio tem verbo lá. Advérbio. O que é advérbio? São palavras que estão juntas do verbo. Só do verbo? Não, não. O advérbio acompanha o verbo, acompanha o adjetivo ou o próprio advérbio. Tá? Os advérbios também são uma lista, mas todo mundo sabe e conhece. Os advérbios de afirmação, sim, certamente. Negação, não, nunca, jamais. O advérbio de lugar, aqui, lá, acolá. Advérbio de tempo, hoje, agora, depois, amanhã. Advérbio de intensidade, muito, pouco, nada, tá? Enfim.
advérbio de modo, de que modo as coisas são feitas. Rapidamente, lentamente, e os outros terminados em mente. O advérbio serve para acompanhar as outras palavras. Agora, nós temos duas classes que a gente considera irmãs, que vão ser as preposições e as conjunções. Por que eu digo que elas são irmãs? Porque tanto a conjunção quanto a preposição são palavras que ligam outras. As preposições ligam palavras, as conjunções ligam frases. Nós falamos de conjunção na aula anterior. Preposição liga duas palavras, porta de madeira. O de é uma preposição. Conjunção ligam frases. Você foi mal na prova, mas vai passar de ano, tá? Então são palavrinhas que servem para ligar outros termos. Preposições conhecidas. Até, após, com, contra e assim por diante. Né? Vocês têm essas relações todas no nosso livro. E por último, e por ser por último talvez a menos importante, são as interjeições. Por que eu digo menos importante? Porque alguns gramáticos questionam se a interjeição é uma classe de palavra ou não, e eu vou explicar o porquê. As interjeições são palavras que exprimem emoção, e elas sempre vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Ah, nossa! Oh! Meu Deus! Vai! Vai! Saia! Então veja, interjeição são palavras que a gente usa com emoção, tá? Oxalá, tomara, viva, ufa, urra. Agora, por que alguns gramáticos questionam se são ou não são classes? Porque qualquer palavra, se for usada com emoção, pode virar interjeição. Fogo. Fogo é substantivo, eu provo. O fogo, o nome dele, fogo. Tá? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, fogo, fogo, e sair correndo, esse substantivo vira uma interjeição, porque foi dita com emoção. Nossa Senhora, nossa, pronome possessivo, senhora, pronome de tratamento. Se eu falar, Nossa Senhora, vira interjeição, tá? Bom, vamos lá. Vista, conhecida as 10 classes de palavras, e isso é uma análise dentro da morfologia, da forma, nós avançamos aos nossos estudos, às nossas conversas. Acompanhem lá comigo a nossa mudança de tela. Só um pouquinho que eu tenho que apagar ali e aqui eu vou para frente. Por exemplo, quais são os plurais de palavras variáveis? O que são variáveis? Bom, primeiro eu preciso dizer que o substantivo, o adjetivo e o numeral, essas 3 classes que nós vimos, elas são variáveis. O que é isso? Elas mudam de singular e de plural para plural. Elas ficam na mudança de número e mudanças de gênero também. Então veja, se eu pegar essa palavra composta, aluno, mestre, e quiser colocar no plural, eu vou colocar o S nos 2 casos. Vai ficar alunos, mestres, porque aluno e mestre são substantivo, e os substantivos são variáveis. Vamos lá, outra palavra. Alta, roda, no plural ficam altas rodas. Por que vai S nos 2? Porque a alta é adjetivo, roda é substantivo, e eu sei que essas 3 classes são variáveis. Mais uma, arrozes, estranho falar isso, né? Doces. As duas ficam no plural. Arroz é substantivo, doce é adjetivo. E essas 2 classes são variáveis. Segundas-feiras. Eu quero encontrar você todas as segundas-feiras. Segundas, numeral. Feiras, substantivo. Então, classes que são variáveis, aqui em cima, são aquelas que mudam do singular para o plural. Então, alguns dos problemas que acontecem na língua são esses.
Como que eu vou saber se essas palavras compostas vão para o plural ou não vão para o plural? Como que fica isso? Bom, você precisa conhecer qual é a classe gramatical que pertence, saber se essa classe é variável ou invariável, né? Nós sabemos que os substantivos são variáveis, que os adjetivos são variáveis. Variáveis significa que muda de gênero, feminino, masculino, e de número, singular, plural. Menino é variável, eu posso falar menino, menina. Meninos, meninas. Sim, menino é variável em gênero e número. Beleza? Muito bem. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa análise morfológica ainda. Apagamos aqui e seguimos. Agora nós temos aqui uma lista diferente da anterior, e você já deve ter imaginado que elas são invariáveis. O que quer dizer invariáveis? Que não variam. Elas são sempre iguais. Veja, os pronomes, os verbos, os advérbios e as interjeições são invariáveis. Como ficaria o plural de Zé, ninguém? Vai ficar Zés, ninguém. Por quê? Porque Zé, como é nome, uma palavra que dá nome, é um substantivo. E ninguém é um advérbio invariável, tá? Algumas vezes ele pode ser as duas classes. Um pronome, esqueci o nome agora. Já lembro, tá? Então veja, ninguém é um pronome. Pronome indefinido, desculpem, tá? Deu branco agora, né? Acontece. Ninguém é um pronome indefinido. Pica-pau. Como que fica pica-pau no plural? Vai ficar pica-paus, porque pica é verbo, do verbo picar. E paus é um substantivo. O verbo é invariável, o substantivo é variável. Nossa, é complicado, professora. Para quem sabe as classes gramaticais e quais são variáveis e quais não são, não chega a ser tão difícil. Vamos lá. Abaixo, assinado. O que abaixo é? É um advérbio de lugar. O que é assinados? É um substantivo, os assinados. Então, ela vai fazer essa concordância. Ave Maria. Ave é uma interjeição. Maria é um substantivo. Então, veja, só vou colocar Maria no plural. Pode parecer que essas coisas elas sejam complicadas, né? Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção, a estudar, a dedicar-se, a fazer as devidas relações, essas coisas elas começam a aparecer desafios. Na realidade, para mim, é assim que eu vejo. São desafios que eu tenho que conhecer, superar, ir para frente e buscar, né? Tem alguns colegas que pensam assim e a gente fica conversando sobre assim, assado. Ai, meu Deus, como que é e como que não é. Então, essas coisas que às vezes parecem empecilhos acabam sendo barreiras para serem superadas, que a gente tem que ir lá ver, discutir, buscar informação, né? E estudar e ir atrás. Então, uma coisa que antes atrapalhava, agora é desafio, uma coisa que a gente vai ter que ir para frente. No nosso próximo slide, nós temos lá como que a gente faz o plural com 3 palavras. Vejam lá, só o primeiro vai para o plural. Pés de moleque. Tenho 3, é um substantivo composto, né? Eu tenho 3 palavras, pé de moleque, mas só o primeiro vai para o plural. Pimentas do reino, mulas sem cabeça e agora sem os hífens. Lembram? Antes nós tínhamos esse hífen, agora sem o hífen, né? Só uma exceção, gente. Copo de leite, 3 palavras que continuam com o hífen, porque ele é um nome botânico, ele é quase um nome próprio, uma espécie botânica, né? Copo de leite já não é mais copos, leites, não são coisas comuns. Copo de leite é um nome específico de uma determinada planta, então ela é quase como se fosse um nome próprio. Então a gente não muda o copo de leite, espécies botânicas.
Os outros substantivos que são compostos por 3 palavras, os outros nomes compostos por 3 palavras, eles só vão para o plural a primeira palavra e eles não têm mais o hífen. Vejam lá. Vamos apagar aqui, para que vocês observem melhor, né? E nós vamos dar continuidade. Alguns tópicos gramaticais. Voltando aos pronomes, eu preciso retomar uma coisa bem importante que você já deve ter ouvido falar, que são as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. O que é isso? E você deve estar pensando, eu, tu, ele, nós, vós. Simplificou. É isso mesmo. Mas o que exatamente quer dizer primeira pessoa, segunda e terceira pessoa? Veja lá, para nunca mais esquecer, para lembrar. Primeira pessoa é quem fala. Primeira pessoa é a pessoa que está emitindo a mensagem. A segunda pessoa é quem ouve, quem está recebendo a mensagem. A terceira pessoa é de quem se fala. É alguém que está lá distante da gente. Isso é bem importante. Eu falo para tu dele. E não precisa ser só falar, o cartaz também faz esse processo. Eu estou lendo um cartaz que está falando que é proibido fumar, uma placa lá, proibido fumar. Quem é o emissor? É a placa. Quem é o receptor? As pessoas que estão vendo a placa e entendendo. E de quem a placa está falando? Do fumar. A terceira pessoa é o assunto que está sendo dito. Primeira pessoa é quem fala, segunda é quem ouve e terceira é de quem se fala. Vocês já devem ter ouvido assim: escreva o texto em primeira pessoa, escreva o texto em terceira pessoa. Por que não há um texto em segunda pessoa? Você já viu alguém falar assim, escreva o texto em segunda pessoa? Isso não existe. Por quê? Porque segunda pessoa é a pessoa que está lendo o texto. Quem lê o texto é quem está recebendo a mensagem. E se eu for escrever lá no texto que eu estiver lendo, daí você virou a primeira. Os textos só podem ser escritos em primeira e terceira pessoa, porque em segunda pessoa é quem lê o texto, certo? E o que vem ser texto escrito em primeira pessoa? E o que vem ser texto escrito em terceira pessoa? Daí você relaciona direto com os pronomes. Os textos escritos em primeira pessoa têm os pronomes de primeira pessoa. Eu, meu, nós, nosso. Os textos escritos em terceira pessoa têm a terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. O que não pode acontecer de jeito nenhum, nunca, você misturar as pessoas em um texto escrito. Posso começar a escrever um texto em primeira pessoa e mudar para terceira? Não, né? Caso em situações específicas, que essa é realmente a intenção. Mas os textos normais, não. Ou você escreve tudo em primeira pessoa, ou escreve tudo em terceira pessoa. Não se mistura. Eu não posso escrever um texto assim: estamos preocupados com as mudanças do local da empresa. Vende-se assim, caixas, não sei o que lá. Tá, estamos e vende-se são pessoas diferentes. Estamos, nós estamos. Vende-se, quem vende? Ele, vende-se. Terceira pessoa. Então, eu não posso misturar. Ou é tudo primeira, ou é tudo terceiro. E qual é a melhor opção? Primeira ou terceira? Vai depender muito do caso. Se você usar textos em primeira pessoa, você inclui-se no processo, tá? Então, se o meu texto, eu quero dar uma característica assim, de inclusão, eu e as pessoas, o legal é usar a segunda pessoa do plural, nós, né? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Então, estamos preocupados e vamos discutir, desta forma estaremos. Então, você está incluído e o teu grupo também, tá? O texto em primeira pessoa, ele é um pouco egoísta. Perceba, eu quero, eu decido, eu vi, eu pensei, fiz, comprei, decidi, tá? É uma coisa assim meio, né? O legal é usar o nós. Mas, se você quer impessoalidade, se você quer um pouquinho de distância, se você quer estar um pouco afastado das decisões, o legal realmente é usar a terceira pessoa. Normalmente a terceira pessoa do singular, né? Procura-se, encontra-se,
né, por observar o ocorrido, decidiu-se que, tá? Então é como se uma terceira pessoa estivesse falando e isso não te inclui. É legal, por exemplo, quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você usar a terceira pessoa, porque não foi você que decidiu e você não está, né? Ah, o chefe mandou fazer isso, por exemplo. Certo? Preste bem atenção em primeira, segunda e terceira pessoa. Por exemplo, nós vamos usar eu vou na tua casa ou eu vou na sua casa. Isso é meio complicado, ó. Meu, teu e seu. Primeira, segunda e terceira pessoa. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Nós temos um problema sério, principalmente aqui na nossa região, que nós não usamos tu. Nós usamos você. Né? Podem observar que na minha fala eu nunca usei o tu, eu uso você. O pronome que nós usamos é você. Quando você usa o pronome você, esse pronome é de tratamento. Você, senhora, vossa excelência, são pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são sempre em terceira pessoa. Daí, terceira pessoa pede o pronome teu, né? É interessante isso. Então, veja, se eu estiver usando segunda, eu tenho que usar segunda em tudo. Tu vais fazer janta? Então eu vou na tua casa, porque eu usei tu, tua casa, tá? Agora, se eu falar assim, você vai fazer janta? Então eu vou na sua casa, porque sua é o pronome referente à terceira e você é a terceira, mesmo sabendo que terceira refere-se à terceira. Isso aqui dá uma ziquezira um pouquinho na cabeça, mas perceba isso. Eu falo, por exemplo, Vossa Excelência, eu falo Sua Excelência. Mesmo raciocínio, ó. Vossa é segunda. Então, vossa é quando eu estiver falando com o juiz. Sua é terceira. Sua é quando eu estiver falando do juiz. Então, tem um juiz aqui, eu vou olhar para ele e falar assim, senhor juiz, Vossa Excelência permite uma parte? Ah, muito obrigada. Olha, pessoal, Sua Excelência permitiu uma parte. Percebem? Vossa Excelência, Sua Excelência. Quando eu falo com ele e quando eu falo dele. Essas coisinhas têm relação com a primeira, segunda e terceira pessoa, que é muito importante. Acompanhando lá na tela, bom, eu não sei dizer alguma coisa que não seja tão importante. Colocação pronominal. Vamos lá. Se eu pegar os pronomes pessoais do caso átono, me, te, se, o, os, a, as, lhe, les, nos e vos, aonde que eu coloco no verbo? Aonde que eu vou colocar esses pronomes átonos no verbo? Eu coloco na frente, coloco no meio, coloco atrás. Posso falar te amarei, amar-te-ei ou amarei-te? Ai, que estranho de falar isso, amarei. Como que se dá isso? Classes de palavras direto. Vai depender como. E a gente chama isso com 3 nomes lindos, que eu acho assim, nomes de filho, eu acho bem bacana. Pode ser a próclise, a mesóclise ou a ênclise. Olha que nome bacana, né? Chamar um filho de ênclise. Vem cá, ênclise. Então vamos ver isso juntos, vamos lá. O que vem ser essas coisas? Ênclise. Ênclise, a palavra já está dita. Ênclise lembra fim. É a regra geral. Você, na grande maioria das vezes, vai colocar os pronomes se, me, se, o, lhe, aqueles que estão lá, depois do verbo. Nós aqui no Brasil costumamos falar me dê um café. Dificilmente a gente fala dê-me um café, mas o certo é falar dê-me um café. Fala-se muito, despediu-se, beije-me, abrace-me, perdoe-me. Veja, eu nunca começo uma frase com esses pronomes. Ele sempre tem que ficar depois do verbo. Isso é a regra geral e essa é em ênclise. Continuando, mesóclise. O que mesóclise lembra? Meso lembra meio. Vai acontecer com tempos no futuro. Realizará. Um verbo no futuro, certo? Quando o verbo estiver no futuro, eu corto no R e coloco o pronome no meio dele. Daí fica esta forma, realizar-se-á. Farei, futuro. Far-lei,
de mim. Daremos o prêmio, futuro. Dar-lhe-emos o prêmio. Então vamos lá. Aonde que eu coloco esses pronomes oblíquos? Me, te, se, o, a, lhe, nos. Aonde que eu coloco? Regra geral, sempre depois do verbo. Me dê, dê-me. Lembrando que isso é formal, em situações formais. Dê-me um abraço, encontre-me depois, vejo-te após o serviço. Bacana, né? Bonito isso, tá? Abrace-me, beije-me, enfim. Bom, se o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, amarei ou amaria, tá? Você corta no R e coloca o pronome depois do R. Amar-te-ei, encontrar-te-ei, olhar-me-ia, falar-te-ei. Veja, coisas de convite, né? A festa, realizar-se-á. Tranquilo. Mas, professora, por que a gente não escuta tanto isso? Por que a gente não vê isso? Porque mais forte do que a próclise, do que a ênclise e a mesóclise, é a próclise. A próclise, que quando a gente usa o pronome na frente do verbo, ela é mais forte que as outras duas. E é o que a gente vai ver aqui. Se vocês vierem comigo, vocês vão ver que a próclise é quando nós usamos os pronomes antes do verbo. Porém, gente, para eu usar o pronome antes do verbo, no caso, o me está antes do verbo comove, eu preciso ter uma palavra atrativa. O nada puxa o me para frente do verbo. Veja, o certo é falar, tratava-se de você, o assunto tratava-se de você, mas se eu tiver uma palavra negativa, o que ele faz? Ele puxou esse se aqui para frente do verbo. Não se trata de você. Então é assim, dê-me um café, não me dê um café, nunca me dê um café, jamais me dê um café. Palavras negativas, não, nunca, jamais, puxam os pronomes oblíquo átonos para frente do verbo. Tem mais, não são só esses, vejam lá. Então, na próclise, palavras negativas. Advérbios, pronomes relativos. Vocês veem a importância que eu preciso de conhecer, vocês vejam como é importante conhecer as classes gramaticais, porque elas vão determinar o uso do pronome correto na frase. Advérbios, nesta, puxa o se para frente do verbo fala. O pronome relativo que puxa o me para frente do verbo mostrou. Só essas, prof? Não, mais algumas. Acompanhem lá para vocês verem. Pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos. Ó. Quem me disse? Aquilo me incentivou. Esses pronomes puxam o me para frente do verbo, tá? Mais um pouquinho, não é só isso. Eu tenho preposições seguidas de gerúndio. Em se tratando, ó, o gerúndio lá, também o se fica na frente do verbo. E por último, as conjunções. Nós falamos já umas 2 ou 3 vezes em conjunções na aula. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Uau! Muita coisa? Bastante coisa, né? Mas vejam, há necessidade de conhecer as classes, porque as classes vão determinar a colocação exata ou inexata dos pronomes oblíquos na frase. Os erros mais comuns que a gente percebe na escrita ou na fala, em qualquer lugar que você vá, é a colocação desses pronomes. Se vocês começarem a prestar atenção e afinar o ouvido, vocês vão ver realmente como o uso disso é constante e é um uso errado. A minha sugestão é a seguinte, e se você fizer isso, nossa, você vai ficar muito bem mesmo. Comece a pegar textos, quando você começar a ler textos que sejam de fonte confiáveis, tem que ser textos bons, bem escritos, e perceber qualquer pronome oblíquo, me, te, se, o, a, le, nos, lhes, lê e lês, qualquer um desses pronomes oblíquos, veja se ele está na frente, no meio ou depois do verbo. Se ele estiver na frente, tente procurar o porquê que ele está lá na frente. Se você começar a prestar atenção nessas relações, você vai interiorizando a regra
e vai usá-la de forma mais espontânea. É isso que acontece. Né? Eu estou ouvindo rádio, escuto alguma coisa me incomoda, presto atenção e falo, ela é assim, ela é assada. Será que é? Vou lá na gramática, vou lá no livro, vou lá no caderno. Né? Tento solucionar isso, eu não deixo passar em branco. É assim que eu aprendo e é assim que eu vou dominando e usando as regras necessárias para o bom uso da língua portuguesa. Estamos chegando nos finalmente. Vamos conversar agora de uma ferramenta que é bastante usada. A tecnologia avançou, mudou a construção dos textos, porém, a ata é um documento ainda muito usado e é bem interessante, porque mesmo com os recursos tecnológicos, as atas muitas vezes ainda são feitas de forma manuscrita. O que eu vejo às vezes é a pessoa manuscreve e depois ela digita o texto, eu ia falar datilográfico, imagina, digita o texto, tá? Então as atas são os documentos presentes e que tiveram pouquíssimas transformações com os recursos tecnológicos postos. O que é uma ata? A ata é o registro fiel, entre aspas, do que foi decidido e o que foi discutido nessa ata. A ata tem uma importância ímpar, porque ele é um documento comprobatório. Se em uma decisão coletiva for decidido alguma coisa, foi tomada alguma decisão e estiver registrado em ata, isso tem validade legal, né? E as pessoas que assinaram, isso também é importante, porque os presentes assinam as atas, elas estão cientes dos dados colocados nessa ata. Já vimos vários problemas em relação a isso. As pessoas assinam sem ter prestado atenção, ou não leem e foram colocadas coisas erradas na ata, e isso é extremamente comprometedor. Daí o cuidado, realmente, em escrever uma ata. Acompanhem lá comigo para ver o que nós trazemos. A ata relata as ocorrências de uma reunião, de uma assembleia, de um congresso, de uma convenção. Observe que a assembleia não tem mais acento. A ata tem que ser clara e direta, sem enrolação, mas tem que ter todas as informações presentes, eu não posso deixar uma informação de fora. E ela é assinada pelos participantes após a realização da ata, tá? O que a gente vê às vezes, algumas pessoas assim, assinem a ata antes da reunião? Não. As atas são assinadas preferencialmente logo após a reunião e com a leitura dela. O legal é assim, faz a reunião, escreve-se, tá? E lê a ata, a pessoa responsável por isso, né? Normalmente um secretário, lê a ata para que todos estejam cientes, porque se cada um for ler realmente, lê a ata, em seguida as pessoas assinam o que foi lido e essas assinaturas uma ao lado da outra, para evitar que esteja qualquer tipo de modificação. Veja, o que é decidido coletivamente é um poder e é um retrato democrático. A decisão foi tomada. Eu posso, de uma forma maliciosa, mudar alguma informação dessa ata e dizer que as pessoas que decidiram isso, tirando vantagem para mim ou para terceiro, enfim. Daí a necessidade realmente dessa preocupação. A ata tem algumas especificidades, né? Ela não tem parágrafos e não tem recuso, ela é feita em um texto único, né? Ela começa ali no cantinho da margem, termina no final com as assinaturas, bonitinho, não pode ter rasuras, não pode ser usado corretivo, não pode ser mudado o texto. Se eu errar alguma coisa na ata, eu tenho que colocar assim, digo, ou leia-se no lugar disso, aquilo, para evitar que alguma pessoa depois modifique alguma informação. Na ata, as datas, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que quando a gente colocar números no texto, nós temos que escrever por extenso, com exceção do dia e do ano. Na ata, a gente coloca o dia e o ano por extenso, né? Aos 22 dias do ano, do mês tal, do corrente ano, pode ser assim, para evitar qualquer tipo de dúvida, de equívoco, tá? Então tem que ser assim. Bom, continuando lá.
Quais são os elementos da ata? Ela tem que ter um livro próprio, certo? Ela tem que ser colocada todas as ocorrências, tudo que for dito, em forma de síntese, de forma clara, de forma precisa. Não tem rasuras e não há parágrafo também. Quando tiver um erro, você usa digo ou em tempo, tá? Todos os números por extenso, eu já havia dito isso para vocês. Se acontecer, por exemplo, das pessoas falarem alguma coisa e depois mudarem, isso vai estar escrito. Mas digamos que você esqueça ou, né, seja esquecido, antes da assinatura, coloque-se em tempo, onde foi relatado que o valor será de 10%, leia-se 15%, tá? Eu acredito que a ata, nos dias atuais, é um dos documentos assim, extremamente importantes. Sabe por quê? Porque lida com diferentes tomadas de decisões de diferentes pessoas. E as pessoas normalmente pensam depois, mudam de ideia, e algumas pessoas tentam trapacear, né? E a ata é uma comprovação das coisas que foram decididas. E o que for decidido coletivamente só pode ser mudado, modificado também coletivamente, né? Então, e uma outra coisa legal da ata é assim: a pessoa não participou da reunião e não concorda com uma decisão tomada. A ata vai mostrar que a decisão da maioria é que prevalece. Então, realmente ela tem uma importância ímpar nas relações profissionais. Vamos lá para o nosso próximo slide. Os dados da ata: dia, mês, ano e hora, o local da reunião, a relação e identificação dos presentes, a declaração de abertura, as ordens do dia e o fecho. O bom organizador sabe os itens que vão ser discutidos na ata, porque vai colocar em pauta na convocatória. Existe uma convocatória chamando para essa reunião e os itens que serão discutidos, né? Existem já modelos prontos de ata, mas essas informações têm que constar. Tem que colocar o nome por extenso e a função de todo mundo que está na reunião, dependendo da situação, sim, dependendo não. Mas das lideranças, das pessoas que vão dirigir as reuniões, sim. Então, aos 22 dias do ano tal, às 17 horas, reuniram-se, colocação pronominal, no centro de convenção, da sala de reunião 23 do terceiro andar do prédio, o diretor executivo da empresa tal, senhor, nome completo, né? O vice-diretor, nome completo, e funcionários do setor de relações humanas da empresa, tá? Então você pode abreviar o nome. Depois, nas assinaturas, você coloca assim, cada um assina de forma legível. Se não for legível, tem que dar um jeito de reescrever, né? Então é bom ter uma boa organização com os nomes completos das pessoas, os locais, todas as informações em mão, somente para quem vai redigir essa ata. Bom, continuando lá não, né? Aqui, continuando lá, relatório. O que o relatório faz? Expõe os resultados de atividades variadas. É uma relação e identificação também dos presentes. Veja, diferente da ata, porque a ata é um relato, a ata é um relatório, né? A ata é um relatório dos acontecimentos e decisões tomadas coletivamente. O relatório, ele é um pouquinho mais variado. Você também o relatório relata, redundante, né? Você vai especificar as coisas que você viu e observou determinada situação. Então, os relatórios são muito usados academicamente e profissionalmente, porque eles vão, de forma escrita, expressar o que observou-se em determinada situação. Daí precisam-se de alguns elementos que são imprescindíveis. Vejam lá quais são eles. Temos que ter um plano ou um esquema, né? Qual vai ser o objetivo desse relatório? Quais foram as tarefas realizadas? Quais foram as tarefas que serão realizadas? Quais seriam as tarefas impossíveis? Quais seriam as atualizações? Então, veja, o plano ou esquema do meu relatório já vai direcionar os meus passos para a sua realização. Eu tenho que ter absoluta clareza em relação a esses itens, que eles são extremamente importantes. E temos que ter atenção para
abreviaturas, gírias e estrangeirismos. Né? Se eu usar abreviaturas, abreviaturas, sempre a primeira vez por extenso, e depois eu posso fazer essa abreviatura, usá-la novamente. Eu evito qualquer tipo de gíria. Cuidado, que há algumas gírias que a gente usa achando que elas não são gírias. Que legal! Legal tem a ver com a lei. Se for legal de bacana, é gíria. Então tome cuidado em relação a isso. E também muito cuidado com estrangeirismos. As pessoas usam algumas palavras estrangeiras que já têm equivalência em português e causam estranhamento. Qualquer termo diferente do usuário tem que ser especificado, você tem que dizer o que é. O texto, terceira pessoa, porque no relatório você não se envolve, você está olhando de fora. Voz ativa, evitar a voz passiva, onde o sujeito, na voz ativa, o sujeito faz a ação do verbo. Ao observar, notou-se que, tá? Não faz inversão na frase, senão fica confuso. Toma muito cuidado com a estética do texto, da apresentação do relatório e com a gramática. Você imagine você entregar o relatório de uma observação que você fez e tiver erro de português, ortográfico, de gramática, de colocação, ou ainda tiver uma apresentação muito ruim, assim, a estética foi ruim. Veja, né, os olhos, a impressão é a primeira que a gente pega. Se olha um relatório assim, sem uma estética, sem um cuidado, vai parecer que você também é uma pessoa sem cuidado, sem estética e assim por diante. E, continuando, quais são as normas? Cuidar com a extensão adequada, não muito curto nem muito longo, ninguém aguenta ler muitas páginas. Cuidar com a linguagem, com a redação, com a objetividade, com a exatidão, né? Tem que ser exato. Haviam mais ou menos 12 pessoas. Tá? Não, exatidão. Quantas pessoas haviam? E as conclusões. As pessoas querem relatórios para ler conclusões. Você não pode só fazer um relatório expondo as coisas sem ter uma consideração lá no finalzinho. Você tem que ter um fechamento. Tá? Você tem que finalizar. E ainda, por fim, a composição. Normalmente um relatório tem que ter capa, um sumário, uma sinopse, que seria um resumo, a introdução, contexto, as considerações e os anexos. Isso tudo feito dentro da maior estética, do maior cuidado, porque quando você entrega um trabalho para alguém, você está entregando para ele um pouquinho de você, você está entregando a sua imagem. E isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente na área profissional. Chegamos ao final da nossa aula e da nossa última aula. Eu sinto bastante, eu espero que vocês tenham gostado e, principalmente, espero ter indicado os caminhos prósperos futuros. Nessa aula, nessa última aula, nós vimos morfologia rapidamente, sintaxe também muito rapidamente, ata e relatório. Lembrando que os nossos estudos começam aqui, né? Que esse é o início de uma longa caminhada que eu tenho absoluta certeza que vai ser muito bom para você, porque você quer melhorar e quer fazer um bom uso da nossa língua. Bons estudos, né? Boa dedicação e bom futuro profissional para vocês.